Olá, tudo bem? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina, que é da Igreja Adventista. É uma liçãozinha que você pode adquirir, pela CPB, Casa Publicadora Brasileira. Você pode fazer assinatura anual e você pode também comprar avulso lá na Conselheiro Otaviano, próximo ao Superbom. Você pode conseguir essa assinatura dessa lição, ok? Escola Sabatina. É lógico que sendo uma live vai ficar um pouco, né, avessa as letras, ok? Então, é a lição número 6. Jesus, o sacerdote fiel. Nós vamos estudá-la diferente do que estudamos a última. Nós vamos fazer uma síntese, né? Um resumo mais rápido para que nós não detenhamos. Existem várias formas de estudar. A última eu estudei e a anterior também minuciosamente, tema por tema, dia por dia, até dividir em duas partes, mas hoje a gente vai fazer uma síntese rápida, tipo um resumo. Até porque nós já estamos estudando a lição, são 3 meses, é por trimestre. Então, Jesus, o sacerdote fiel. Jesus, o sacerdote fiel. Tem um verso para memorizar que nós costumamos falar, e está em Hebreus 7:26. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então, Jesus, o sumo sacerdote fiel. Jesus, o sumo sacerdote fiel. Lição 6, Escola Sabatina. Hebreus 7:26 a lição vai fazer uma análise do sacerdócio de Jesus, né? A lição, o autor dessa lição aqui, vai fazer aí uma análise. Félix Cortez Valles, ele vai fazer uma análise do sacerdócio de Jesus. Façamos então um contraste, né? Vamos contrastar entre Jesus, ou o sacerdócio de Jesus, e o sacerdócio humano. E o sacerdote de Jesus, ou o sacerdote divino, né? Podemos dizer assim, sem pecado. Então, quais são essas semelhanças do sacerdócio humano e de Jesus? Quais são as semelhanças entre o sacerdócio humano e Jesus? Vemos que um sacerdote humano era um mediador. O sacerdote é um mediador que media, né? Que é tipo uma ponte entre, no caso, o ser humano e Deus. Jesus também era uma ponte entre nós e o seu Pai e Deus, né? Um sacerdote humano era mediador entre os pecadores e Deus. Jesus também era e é essa ponte entre os seres humanos, pecadores e Deus. Quais são essas características? Um sacerdote humano, ele é tirado de entre o povo. Alguém do povo, entre os homens. Hebreus 5:1. Você lê aí em casa, na Bíblia, Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento, próximo a Apocalipse, Hebreus, capítulo 5, verso 1. Não era um extraterrestre, né? Vamos falar aí de um sacerdote humano. Quais são essas características do sacerdote humano? Um sacerdote ou um sacerdócio humano. Um sumo sacerdote. As características é que ele era escolhido de entre os homens, a mesma situação
que Jesus também foi escolhido entre os homens, porque Jesus não era pecador, porém ele encarnou. Ele é diferente nesse sentido, porque Jesus também é Deus, mas ele não usava os poderes de Deus, os poderes divinos. Ele apenas se mantinha como homem, como ser humano, e todas as intervenções milagrosas dependia do Pai. Estava encarnado como homem humano, se tornou semelhante a nós, seguiu as leis da hereditariedade humana. Jesus seguiu essas leis. Portanto, há semelhança entre Jesus e esses sacerdotes, sendo que Jesus não era pecador. Deus escolhia o sacerdote. Arão e sua descendência levítica foi escolhida por Deus. Jesus também foi escolhido por Deus para salvar a humanidade. Um sacerdote humano também tinha que ter compaixão pelos pecadores. Ele deveria conhecer bem os rituais do sacrifício, né? Do santuário. Pessoa que se compadecesse das pessoas que fosse sentisse empatia pelos outros. Isso está em Hebreus 4:15. Bom, agora vamos a Hebreus 5:2. Hebreus 5:2 diz assim, na Bíblia. Vamos ler aqui. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Quem está rodeado de fraqueza? O sacerdote humano. O sacerdote humano está rodeado de fraqueza. Mas Jesus não era sujeito ao pecado, não era sujeito à fraqueza. Ele era imaculado, nunca tinha mácula, pecado, erro. Não havia tendência para o ato de pecar. Jesus não tinha natureza de pecado, pecaminosa. Em suas células não havia erro, não havia situação de pecado. Jesus era da tribo de Judá. A diferença do sacerdote humano. Todos os sacerdotes humanos eram sujeitos à fraqueza e eram da tribo levítica de Arão, vinham da descendência de Arão. Jesus não. Jesus vinha da ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá. A diferença, né? Melquisedeque, você pode ler em Gênesis 14:18, que ele era rei de Salém. O texto diz 18-20, olha. Gênesis capítulo 14, versos 18-20, diz que ele era rei, Melquisedeque era rei. Era um tipo, o tipo que demonstrava, que apontava para Jesus, que viria, no caso, né? Então, ele era rei de Salém, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão deu dízimo, Hebreus 7, capítulo 7, verso 2, vai dizer o texto que Abraão lhe deu o dízimo, devolveu o dízimo. Melquisedeque recebeu então o dízimo de quem? De Abraão. Ele reconheceu Abraão reconheceu a superioridade do rei de Salém, do rei de Melquisedeque, pessoa que representava, era um tipo, né, apontava para Cristo como sacerdote. Não que ele fosse especial, não, especial ele era, mas não era semelhante, não era Jesus, ele era semelhante, ou seja, o sacerdócio dele era único. Então, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo, reconhecendo sua superioridade. Ele tinha um sacerdócio único. Quem? Melquisedeque. Ele foi um tipo escolhido por Deus. Jesus era superior a tudo e a todos. Jesus era superior como Deus. Agora, como homem, Jesus não era
superior ao anjo. Por quê? Porque os seres humanos foram feitos um pouco menor que os anjos. Em Hebreus 7,3 vai dizer que Melquisedeque era semelhante a Jesus. Pode ler, Hebreus capítulo 7, verso 3. Ele era tipo e não próprio Jesus. Ele era tipo, ele representava Jesus, ele representava, apontava para Jesus. Melquisedeque era sem pai, diz o texto bíblico, né? Hebreus 7, verso 3, capítulo 7, verso 3. Ele não tinha mãe, não tinha genealogia, segundo a Bíblia. Ele era tipo do sacerdócio de Cristo, era tipo do sacerdócio de Cristo. Ele vinha diretamente de Deus, encontrava-se com o sacerdócio levítico, o sacerdócio humano, que era um sacerdócio exercido pelos pecadores, né? Melquisedeque também era um ser humano, também era um pecador. Por isso que jamais poderia ser Jesus, poderia ser um extraterrestre, poderia ser uma pessoa divina ou não é isso. Melquisedeque não era um extraterrestre, Melquisedeque não era um anjo, não era Deus. Melquisedeque era uma pessoa, um rei, o rei de Salém, diz Gênesis. Né? O sacerdócio levítico é humano, chamado por Deus, mas exercido por homem. Já Melquisedeque, ele era um rei cuja história representava e apontava o sacerdócio de Jesus, como podemos ver, né? E agora, uma perguntinha. Como podemos compartilhar, então, a nossa vida prática, como somos nós pecadores, todos os seres humanos são pecadores, e ter essa compaixão pelos outros, saber perdoar e amar, conseguir perdoar e amar. Lembremos que estaremos sempre errando e pedindo perdão a Jesus e confessando a Jesus, a Deus, confesse seus problemas, suas fraquezas, suas necessidades, compartilhe sua vida, converse com Deus, só você pensando em Deus, pensando em Jesus, né? O homem pode ouvir sua fraqueza e passar para outro e ter um mau juízo e até criticar você e falar coisas que não agradam a Deus. Porém, Jesus não. Ele te perdoa, ele me perdoa e ele sente amor e compaixão por nós. Como podemos exercer e compartilhar e perdoar e amar o nosso próximo? Essa é uma reflexão que fica aí para você. Boa tarde, fiquemos com Deus, ok?